Você seria capaz de me apresentar 4 ou 5 bons motivos para sermos patriotas no Brasil de hoje? Se você não conseguir, não se preocupe, a culpa não é sua. A culpa é de uma república que já nasce carente de símbolos patrióticos que agreguem a população, que agreguem a nação. E eu vou te provar isso até o final desse vídeo. Então não sai daí, porque cada segundo vai valer muito a pena. Tudo começa quando 3 grupos distintos se unem em volta de um ideário comum: proclamar a República no Brasil. São 3 grupos minoritários, com pouquíssima força política, mas que juntos conseguem o seu intento. O primeiro ramo desse grupo é formado por funcionários públicos de alta patente, junto com alguns políticos que, quando vão estudar na Europa, voltam de lá com 3 coisas na cabeça: o iluminismo francês, a Revolução dos Jacobinos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Quando eles chegam aqui, eles olham para o Brasil e falam: olha, eu tenho condições de ser o novo Voltaire dos trópicos, de ser o George Washington do Brasil, de ser o Benjamin Franklin dessa pátria. O segundo grupo se divide em 2 ramos. É o ramo dos militares de alta patente, que saem das academias militares cheios de ideário positivista do Auguste Comte, dizendo: olha, nós não estamos mais na Idade Média, nós temos que superar toda a simbologia da Idade Média, toda a realidade da Idade Média, o que importa agora é o conhecimento, é a era do conhecimento, a era da ciência, e tudo que cheira a Idade Média, como essa monarquia aí, tem que cair, tem que ruir, porque a república tem que surgir. E o segundo subgrupo de militares são aqueles militares que vão para o Paraguai lutar contra Solano Lopes, vencem a guerra e voltam de lá mais mercenários do que soldados, dizendo para a coroa: olha, agora vocês precisam nos indenizar por nós termos ido lutar ao seu favor lá nos charcos paraguaios. A coroa fala: olha, eu não tenho dinheiro para indenizar ninguém, me desculpe. E aí se cria uma celeuma entre esses milicos, que agem como verdadeiros jagunços, e a coroa do Brasil. O terceiro grupo já é muito conhecido e muito falado aqui no canal, é o grupo dos fazendeiros, que de uma hora para outra ficam sem seus escravos por causa da Lei Áurea assinada pela princesa Isabel. Viram para ela e falam: olha, Alteza, a senhora pode ter vencido essa briga, mas perdeu seu trono, a senhora nunca vai assumir a coroa. Em 15 de novembro de 1889, eles cumprem a promessa e acabam com as possibilidades do reinado da princesa Isabel sobre o Brasil. Só que, quando eles assumem o poder, eles notam uma coisa: eles estão carentes de apoio popular. A população não participou dos conluios para a proclamação da República. A população ficou de fora. Por quê? Porque os acertos políticos e os acertos militares para a proclamação da República foram feitos dentro de clubes militares e dentro de lojas maçônicas, de forma secreta, velada, escondida, não em praça pública, não na ágora, não de maneira democrática. E aí eles resolvem fazer o seguinte: não, a República vai se implantar sim, ou pela força da baioneta, ou pela força dos símbolos. Pela força da baioneta, eles atacam 3 grupos. O primeiro grupo é dos políticos influentes, aqueles políticos que poderiam denunciar a República e promover um levante popular contra o novo regime. O primeiro a ser perseguido foi Joaquim Nabuco, que era talvez, naquela época, a maior voz abolicionista ativa até então na Câmara dos Deputados. A segunda vítima desse conluio de políticos para destruir a moral dessas pessoas que ainda eram monarquistas foi Afonso Arinos. Afonso Arinos disse: olha, essa marca cometa, esse negócio aí que vocês chamam de bandeira, com essa bola no meio, ainda vai ser o símbolo da desgraça dessa nação. E um outro político muito influente que chegou a disputar a presidência da República, que foi ministro da Economia, participou de
todas as tramas para o golpe da República e que se arrependeu amargamente, chamado Rui Barbosa, que foi ao Senado Federal e disse o seguinte: na época da monarquia, esta casa era uma casa que formava estadistas, hoje ela é só um balcão de negócios. Afastados os políticos, jogados os políticos no ostracismo, era hora de atacar a segunda leva de futuros problemas, que era a imprensa. A imprensa, que vai ganhar um capítulo específico aqui dentro do canal para contar a história da imprensa brasileira, se acostumou a viver num período áureo, num período muito tranquilo, em que tudo se podia falar, tudo se podia publicar, tudo se podia questionar, inclusive o imperador. Ao longo de todo o segundo reinado, Dom Pedro II aceitava e incentivava a imprensa livre. Só que chega a República e Deodoro da Fonseca falou: olha, vocês são livres sim, mas para falar bem do novo regime. Vocês podem escrever tudo que seja ao nosso favor. E vocês podem criticar sim todos aqueles que são contra nós. Ah, mas e se nós não seguirmos essas suas determinações, Marechal, o que vai acontecer conosco? Bom, agora, pelo decreto 85A, todos vocês estão submetidos à lei marcial. O que isso quer dizer, no final das contas, é que se vocês forem muito desobedientes, eu posso simplesmente mandar fuzilar alguns jornalistas por aí, até vocês calarem a boca. Então, Deodoro da Fonseca inaugura aqui no Brasil o que seria a máxima da Revolução Cubana, décadas depois, com Che Guevara. Ou seja, o paredão. E o terceiro grupo? O terceiro grupo foi o do povo. O povo brasileiro que resolveu se colocar contra a República, o povo brasileiro que resolveu testemunhar que preferia a monarquia, simplesmente pagou com a própria vida. Só em 4 eventos, a Guerra de Canudos, o Contestado, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, somaram 50 mil mortos. Isso já é um número absoluto muito alto, mas colocado nas proporções daquela época, representava 2% da população brasileira. 2% da população brasileira hoje são 5 milhões de pessoas. Número muito parecido com o número de mortos na Segunda Guerra Mundial nas câmaras de gás promovidas por Adolf Hitler. E foi assim que a República se impôs no Brasil, sobre uma pilha de cadáveres. Feito o terror, implantado o medo na cabeça da população, agora era a hora de mexer nos símbolos. Tudo que era Brasil era também monarquia. A bandeira, o hino, a música, a cultura, o folclore popular, tudo era monarquia. Tinha que se tirar tudo isso e fazer como se fez na Revolução Francesa. Eles só não autorizaram mexer no calendário, mas todo o resto eles queriam mexer. Leis, costumes, hábitos, etc, etc. Tudo aquilo que sustenta a cultura de um povo e justifica o patriotismo, eles foram lá e mexeram. A primeira vítima foi o hino. Tira o hino da independência e se coloca um novo hino no lugar. O hino da proclamação da República era tão hipócrita e tão mentiroso que as pessoas começaram a fazer piada dele. Como é que fazendeiros escravocratas que depuseram do poder a princesa Isabel tinham a cara de pau de cantar liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, de dizer que era impossível se imaginar que debaixo do céu do Brasil tivesse havido escravidão em algum momento. Ficou tão feio que eles tiveram que abolir a ideia desse hino como hino nacional, pegar a melodia da coroação de Dom Pedro II, incorporar uma letra e falar, ó, daqui para frente, esse é o novo hino do Brasil. Detalhe, como é que começa o hino?
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas? É uma ode à monarquia. Então, vamos pegar um símbolo monárquico e dizer que é nosso, porque assim ele tem apoio popular. A coisa é tão feia e tão canhestra que não sei se você sabe, mas o Brasil passou de 1890 até 1971, 81 anos, sem um hino oficial. Outro fiasco foi a bandeira. A bandeira antiga não podia ser usada, era a bandeira do Império. Aí Lopes Trovão me aparece com um arremedo feio e canhestro da bandeira norte-americana. Pegou mal, inclusive, dentro dos círculos militares. Falaram, não, isso é muita subserviência ideológica. Pelo amor de Deus, para com isso. Desistiram dessa ideia e falaram, não, olha, o clamor popular reconhece como bom símbolo a bandeira antiga. Então vamos fazer o seguinte, tira as armas nacionais e coloca uma bola no centro, representando a nossa soberania, e escreve ali ordem e progresso. Assim você deixa os militares felizes. E foi assim que nasceu a dita bandeira. Aí eu me lembro de um professor de sociologia meu que disse o seguinte uma vez, toma cuidado com todo o regime que quando sobe ao poder troca a bandeira de um país por uma bandeira de ideologia, porque esse com certeza vai ser um regime de assassinato. E isso se comprova com a Revolução de Mao Tse-tung, quando sai a bandeira do Império da China e entra a bandeira do Partido Comunista. A mesma coisa na Rússia, sai a bandeira do Império, entra a bandeira da foice e do martelo. E na Alemanha, sai a bandeira da Alemanha, entra a bandeira nazista. Toda vez que uma bandeira nacional é trocada por uma bandeira de uma ideologia específica, de um partido político específico, pode esperar, porque vai acontecer um banho de sangue. Até na França foi assim, na época da Revolução Francesa. E todos os demais símbolos começam a sofrer os mesmos ataques. Ou seja, o Brasil se tornou carente de símbolos desde o começo da República. Isso foi com o chorinho, que era a música de câmara do Brasil, implementada por Dom Pedro I para representar o Brasil frente às outras cortes. O chorinho não podia ser mais tocado, é para o ostracismo, virou só uma referência musical. O samba virou música de bandido, a capoeira virou arte marcial de bandido. Tudo que representava o povo, de repente, foi criminalizado por esses grandes ilustrados e heróis da nova república. Então, falando sociologicamente e respondendo à pergunta, nós temos no Brasil uma falência dos símbolos nacionais realmente populares, aqueles que justificam a existência de uma nação e que justificam a existência de um patriotismo. A nova república se impõe pela força das armas de maneira ilegítima, antidemocrática, solapa a liberdade de imprensa, transforma em lugar comum o clientelismo e o apadrinhamento, transforma o Estado na propriedade de uma oligarquia, enfim, pega toda a população, alija do seu próprio país, destitui essa população do seu próprio país e depois quer que essa população seja patriota. Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta e explicado por que você não consegue ser patriota no Brasil de hoje em dia. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, siga o nosso canal. É muito importante para que esse canal continue a crescer do jeito que vem crescendo e que a gente possa manter esse canal de diálogo. Muito obrigado, fique com Deus, um beijo no seu coração e até mais.